Oi, eu sou Arthur Luna e estou aqui hoje a convite da Sirius para falar sobre o simbolismo dos deuses indianos e a força de Ganesh. Quero agradecer a Sirius pelo convite, pela confiança que me é colocada e quero agradecer a você que está vendo, por também confiar em mim, por estar aqui compartilhando esse momento comigo. Eu quero começar dizendo que esse assunto ele é absolutamente infinito e que gerações de pessoas dedicam suas vidas a estudar os textos que contêm esses simbolismos, a estudar essas imagens e vivem em reclusão, em templos, dedicando realmente toda a sua vida a isso. E eu não sou uma dessas pessoas, eu sou uma pessoa que estou aqui no mundo, agindo no cotidiano aqui do Ocidente. Então, eu não vou esgotar esse assunto, mas nem de longe esgotar esse assunto. Eu vou dar um grão de areia, uma migalha de um pão muito grande. Mas quem sabe você possa aprender alguma coisa, tirar algum ensinamento, iluminar um pouquinho assim o seu caminho, tirar alguma coisa de bom. É isso que eu espero. Não tem como falar de hinduísmo, de cultura hindu, de cultura védica, sem falar do Om. O Om é a junção de 3 letras, A-U-M, e aí fica Om. E aí esse som, talvez você já tenha ouvido isso, assim, o som da criação. Mas o que isso quer dizer, né? Aqui no Ocidente mesmo, a gente tem aquele dito assim, no começo era o verbo, né? Que é o gesto de iniciar o universo é com a fala de Deus. E aí a gente pode ajudar isso, usar isso para ajudar a entender, assim. O Om, ele é essa energia, esse som que se propaga por todo o universo, e à medida que vai se propagando, a criação vai acontecendo. Esse som se condensa e possibilita a matéria. Então o Om é tudo, é o absoluto. É o pó das estrelas, é Plutão lá longe de nós, é a nossa cidade, somos nós, é a formiguinha que está ali no canto, é tudo, é o absoluto. E aí o absoluto a gente não tem o que dizer sobre ele, porque ele é tudo, então ele não é bom nem ruim, nem bonito nem feio, ele não tem como adjetivar, é tudo, é o absoluto. Representado nessa sílaba, nesse som, que é esse som da criação, da manifestação. Mas a gente ainda não está com a mente lá nesse nível tão absoluto, tão elevado. Então, para nós é muito difícil a gente se relacionar com o sagrado, com o divino, que é algo que a gente não consegue ver, não consegue pegar, não tem adjetivo. Muito difícil isso. E aí a criação, o universo, assim, muito bondoso com a gente, nos disponibiliza deidades. Assim. As deidades são essas figuras de Deus, essas figuras desses seres sagrados, que aí sim a gente consegue ver, consegue dar adjetivos, consegue dar atributos, consegue tirar ensinamentos com suas histórias. Elas nos ajudam a enxergar o absoluto, a se relacionar com ele. A gente tem a quem adorar, a quem pedir, para quem rezar. E aí existem muitas deidades, porque como o universo é absoluto, ele é tudo, então assim, o número de deidades possíveis é infinito e cada cultura criou suas deidades. Mas lá na Índia tem uma tradição principal de ver que todas as deidades se resumem a 3, que seria a Trimurti. Aqui a Trimurti está representada numa pintura muito antiga, numa caverna, num templo. E aqui uma representação mais contemporânea, que talvez alguns de vocês já estejam mais familiarizados. A Trimurti é composta de 3 deidades. À esquerda o Senhor Brahma, à direita no centro o Senhor Vishnu e à direita o Senhor Shiva. E aí cada deidade vai nos falar um pouco uma faceta da criação, uma faceta do universo. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, o Senhor Brahma. O Senhor Brahma é aquele que cria. Ele é o Deus criador, da manifestação. Ele dá origem a tudo. Então, tudo que a gente está vendo, toda a criação, toda a matéria, incluindo nós mesmos, tudo isso é Brahma.
Foi ele que fez, e isso é ele é a criação. O Senhor Brahma geralmente é representado com 4 cabeças e 4 braços, que nos leva para as 4 direções. Então todas as direções, para onde a gente olha, tudo é Brahma. Ele, ali na mão esquerda inferior, tem um japamala, um cordão de orações, assim como se fosse o equivalente a um texto na tradição cristã, que nos mostra que ele não é um Deus criador porque ele é um gesto egóico, porque ele quer possuir coisas. Não é isso que motiva a criação dele. Ele cria porque é o propósito, porque é sua missão, porque é sua natureza sagrada fazer isso. E ali na mão inferior direita, frequentemente ele é representado com um pote de água, um vaso d'água. A água é essa pureza, né? É aquilo que limpa, que nos mostra a verdade. E é de onde surgiu a vida, né? Então, o Senhor Brahma também é esse que nos apresenta a água. Então, aqui uma faceta criadora, da criação. A próxima deidade do Trimurti é o Senhor Vishnu. E aí o Senhor Vishnu, ele é um mantenedor. Porque alguém tem que sustentar essa criação, tem que alimentá-la, tem que dar força, tem que organizá-la, para que ela continue, senão ela se desfaz muito rapidamente. E aí esse é o Senhor Vishnu, aquele que mantém, que nos traz a estabilidade, a segurança, a organização, o centro. Ele frequentemente é representado na mão esquerda com um disco, uma roda, que é um chakra, que é uma arma, e na mão esquerda de baixo outra arma, que é um bastão, uma clave. Que nos mostra que esse gesto de sustentar a criação, de estar aqui no mundo, ele não é necessariamente ficar lá rezando e esperando a iluminação. A gente tem que agir. E por vezes essa ação é dolorosa, por vezes essa ação é uma coisa que a gente não quer fazer. Mas a vida aqui nesse mundo é uma vida de ação. É uma vida em que a gente tem que se posicionar. E aí o Senhor Vishnu nos traz esse ensinamento, assim, com suas armas. E também, frequentemente, na mão direita, ele carrega uma concha. Uma concha que se sopra, né, e que faz esse som, que nos leva de novo para esse ensinamento do som da criação. E é um chamado, né? Na Índia, frequentemente, os rituais começam com uma concha, com a anunciação de que vai acontecer. Então, o Senhor Vishnu nos traz esse conteúdo sagrado. Então, o Senhor Brahma cria, o Senhor Vishnu mantém, e aí vem o Senhor Shiva. O Senhor Shiva transforma, ou colocado de outro jeito, o Senhor Shiva destrói. Porque tudo eventualmente termina. Tudo eventualmente chega ao fim, né? Tudo que é criação vai ser destruído em algum momento, né? Todos os seres morrem, todos os prédios se deterioram, a matéria é da natureza da matéria se deteriorar e virar outra coisa. Então tem essa força da transformação, da destruição, que é o Senhor Shiva. O Senhor Shiva, ele é principalmente representado por esse tridente, assim, que nos traz de novo para a Trimurti, né? Para essa trindade sagrada. E também na cultura védica, a mente também é vista como tendo 3 componentes, Sattva, Raja, Tamas. E o Senhor Shiva é aquele que dominou a mente. Por quê? Porque a gente tem muito apego às coisas, né? Então, dificilmente a gente quer que elas se destruam, se desfaçam, se transformem em outra coisa. É preciso desapego para fazer isso, é preciso dominar a mente. E aí o Senhor Shiva é aquele que mostra que com o domínio da mente a gente consegue agir dessa maneira. E ele também é muito conhecido por portar esse terceiro olho, esse olho que é entre as sobrancelhas, que é aquele que justamente vê através da matéria, vê através do universo e enxerga a verdade, né? Que tudo acaba e o desapego ele é essencial para que a gente consiga agir no universo. Tudo termina. O que não termina é o absoluto, é a trindade, assim. Que é criar, sustentar e terminar, isso não muda. Mas tudo que é matéria, tudo que é criação, muda. Então, essa trindade, né? De novo, são facetas que vão voltar lá para o Om, que é a junção de 3 letras, né? E aí, todas as figuras que eu trouxe para vocês são figuras masculinas. E aí, algumas tradições dizem que essas figuras masculinas têm esposas.
Então ali à esquerda a gente vê o Senhor Brahma com sua esposa, no meio o Senhor Vishnu com sua esposa e à direita o Senhor Shiva com sua esposa. Mas mais do que a gente ficar apegado a essa coisa do par romântico, assim, da gente ver essas relações humanas também nas deidades, enxergar que masculino e feminino são também facetas da criação e, portanto, voltam para a origem de um ponto único, né? São só facetas. E aí essa imagem, ela também é uma imagem que talvez vocês já tenham visto, frequente aqui. À esquerda uma imagem mais antiga, à direita uma imagem mais contemporânea. Que é um ser dividido, assim, à esquerda o Senhor Shiva e à direita Parvati, que eu já vou falar mais sobre ela. Mas compondo um ser, né, que nos mostra assim, que a criação, o universo, não é masculino ou feminino, homem ou mulher, né? Deus, se a gente for usar essa palavra, assim, Deus, o universo, a palavra que você quiser usar, ele não é nem masculino nem feminino, ele é tudo. Mas como a gente enxerga esse mundo assim, tão marcado como masculino e feminino, as deidades também nos mostram um mundo assim, para que a gente possa entender. Mas é tudo uma coisa só, né? A gente tem os princípios masculinos e essa energia feminina, Shakti, mas que no fim e ao cabo tudo é um. A Trindade, na sua manifestação feminina, é conhecida como Tridevi. Então a gente tem a Trimurti e a Tridevi. Aqui numa representação mais antiga e aqui numa representação mais contemporânea, que talvez você já esteja mais familiarizado. E aí também vou falar um pouquinho de cada uma da Tridevi. Primeiro a gente tem a Senhora Sarasvati. Sarasvati seria a manifestação feminina de Brahma, sua contrapartida feminina, essa outra polaridade. Sarasvati é representada frequentemente tocando um instrumento musical, porque a Sarasvati a gente enxerga o conhecimento, o belo, as artes, a verdade, o estudo. E aí a gente tem essa imagem do instrumento musical, que é aquilo que é muito belo, né? Todo mundo aprecia a música, mas que depende de muito estudo, de muita precisão e de muita dedicação para isso. Frequentemente ela é representada usando branco, porque denota essa pureza da verdade, do conhecimento e daquilo que é verdadeiramente belo. Aí depois a gente tem uma figura muito popular, né, que é Lakshmi, que é conhecida como deusa da riqueza, da prosperidade. Ela seria a outra polaridade do Senhor Vishnu. E a Senhora Lakshmi, de fato, é muito representada com potes de ouro, moedas de ouro ou oferendas ricas, mas esse ouro ele não é o ouro necessariamente o ouro material, o ouro das posses, até porque a gente viu nas imagens masculinas que não se trata disso, assim, do ego, né? Na verdade, se trata da gente vencer isso. Mas a gente sabe que a gente precisa de um certo nível, né? A gente precisa de uma cama, a gente precisa de alimento, então isso nos é concedido. E é só com o conhecimento, é só depois a gente ter passado lá por Sarasvati do conhecimento que a gente consegue apreciar de fato a fartura do universo, né? Então Lakshmi tem essa imagem dessa mãe da fartura. E aí depois Parvati, que seria a polaridade do Senhor Shiva. E aí a Senhora Parvati tem muitas manifestações. E aí uma das suas manifestações mais populares aqui no centro da imagem é como a Senhora Durga, que é uma senhora guerreira, então que nos lembra muito o Shiva, assim, né, de não ter medo de agir, de destruir, de cortar, de transformar. Em algumas tradições hindus ela é a principal figura sagrada. E outra manifestação muito popular, muito comum, aqui está à direita, a Senhora Kali. Então, a gente tem a Tridevi e a Trimurti, que são possibilidades, a gente vê isso divino, e todas as deidades, todos os outros deuses estão contidos nisso, vão ser manifestações disso. Mas tem um deus, uma figura, uma deidade muito popular, que eu escolhi falar para vocês hoje, que é uma figura muito querida, que é o Senhor Ganesha, que é esse deus que as pessoas conhecem como o deus elefante, deus da cabeça do elefante.
Primeiro, assim, como tudo lá na Índia, na cultura védica, tem muita coisa sobre isso. Se diz que o Sr. Ganesha tem 32 formas de aparição. E aí, claro que eu não vou falar sobre tudo isso, até porque eu nem tenho todo esse conhecimento. Mas eu quero começar falando um pouco sobre a origem do Sr. Ganesha, assim, né? Como é que surge Ganesha? Então há esse mito, essa história de que Shiva estava nos Himalaias meditando, fazendo seu retiro, como é muito comum do Sr. Shiva fazer, porque ele está desapegando, dominando a mente para fazer o movimento que ele precisa fazer de transformar, enquanto Parvati estava em sua residência, né? E aí Parvati, em algum momento, decidiu se banhar. Então, né, ela se despiria, ficaria nua, ficaria exposta. E aí, para se proteger, porque ela estava sozinha, já que o Sr. Shiva estava nos Himalaias, ela pega um pouco de açafrão e um pouco de barro, esculpe um menino, sopra a vida nele. E aí, né, surge essa figura. E a ela o comanda, né? Olha, fique na porta e não deixe que ninguém entre, porque eu vou tomar banho. E aí ela vai se banhar. Só que durante seu banho, o Sr. Shiva desce os Himalaias e vai até a residência de Parvati. E aí esse menino de barro, né, se coloca à porta e não deixa Shiva entrar. E aí Shiva achou isso de uma insolência absoluta, né, assim, e corta a cabeça do menino fora. E aí quando Parvati escuta os gritos do menino, escuta toda essa confusão, sai e vê a cabeça, né, cortada e sua criação morta ali, o seu filho, né, morto ali. E fica absolutamente enfurecida, porque Shiva matou seu filho, e aí ela ameaça destruir tudo, assim, em sua raiva. O Sr. Brahma, que é o senhor da criação, não quer ver a sua criação destruída por um gesto de raiva, né? Não é disso que se trata, não é assim que é o jeito razoável de transformar, de destruir as coisas. Então ele pede ao Sr. Shiva que se entenda com Parvati, né? Que cheguem em algum tipo de acordo. E aí Parvati concorda em não destruir todo o universo se ela tivesse o filho de volta, se ele for revivido, né? E se ele for adorado. E aí ela instrui então Shiva a procurar na floresta a cabeça de algum animal que esteja voltada para o norte, que é uma direção sagrada na cultura indiana, e que tenha morrido de causas naturais, que não tenha sido assassinado, né? Caçado, enfim. E aí Sr. Shiva então parte em busca disso e encontra a cabeça de um elefante. Encontra um elefante, corta a sua cabeça, né? Leva a Parvati. E aí, então coloca essa cabeça de elefante no corpo do menino de barro açafrão e aí surge o Sr. Ganesha. O que essa história nos diz, assim? Já começa nos dizendo do simbolismo do Sr. Ganesha. Primeiro, da determinação de Ganesha, né? Aquele que cumpriu a ordem da mãe, de sua criadora, mesmo que lhe custasse a vida. Então, essa determinação de fazer o que é certo, de fazer o que lhe cabe fazer. E aí pensem, nas representações a gente não tem muito essa ideia, mas pense o que é um corpo de uma criança com uma cabeça de um elefante. Há uma desproporção muito grande, a cabeça é muito maior do que o corpo. Então, Ganesha, ele tem essa imagem da sabedoria do elefante, né? As orelhas muito grandes que nos denotam esse ato de ouvir muito antes de falar, de absorver toda a informação antes de agir, para a gente agir com sabedoria, né? A tromba, que é um membro forte, né, do discernimento, de saber o que pegar e pegar isso com força. Ganesha tem 2 presas, como todo elefante, mas uma presa está quebrada. Tem várias histórias que nos contextualizam porque essa presa foi quebrada, mas o fato de só ter uma presa nos mostra de novo esse ensinamento da unidade. Não tem diferenciação, isso tudo são manifestações, são, digamos assim, exercícios pedagógicos do universo, mas é tudo uma unidade, né? Tudo vai voltar lá para o homem. Ganesha, ali na mão esquerda de cima, tem um machadinho.
De novo, essas armas, esses deuses hindus que nos mostram que é preciso agir e que ele corta o ego, né? Ele é filho de Parvati, portanto, também filho de Shiva, então ele carrega essa força da transformação e do desapego junto com ele. A outra mão, ele tem uma mudra é uma posição de mão de proteção, nos abençoando, né? Nos dizendo, olha, vai lá, né? Pode ir, pode agir, que eu lhe abençoo. Carrega uma flor de lótus, essa flor sagrada da pureza, né? Que surge mesmo na lama, então, que o caminho espiritual é esse, que nos tira da lama, que nos tira do pântano e abre essa pureza. E sempre carrega um prato de doces, dizendo assim, olha, a recompensa do caminho espiritual, a recompensa do desenvolvimento, ela é doce, né? É difícil chegar até lá, mas ela é doce. E aí o Sr. Ganesha também é sempre representado bem barrigudinho, bem gordinho. Não só porque ele tem várias histórias sobre ser comilão, mas também porque alguém que escuta tudo e tem tanta inteligência, tanta memória como a gente tem com os elefantes, a gente precisa digerir tudo isso, digerir essa informação, né? Senão a gente não entende o mundo, recebe informação, não sabe o que fazer com isso, né? Isso é muito pertinente assim pra gente, né? Então, conectado, recebendo tantas informações, mas nem sempre a gente consegue digerir essas informações. E o Sr. Ganesha, com sua barriga, nos mostra que ele tem uma grande capacidade de digerir as coisas. Então, ele está lá não só recebendo, mas também digerindo para agir no mundo com consciência. Um pé dele toca o chão e o outro não. E aí, por quê? Porque enquanto ele tem um pé para cima, que não toca a matéria, que não toca o mundo, nos lembrando assim, o caminho espiritual ele não é sobre nossas conquistas, sobre nossa carreira, sobre a nossa casa, ele não é isso. Mas ao mesmo tempo um pé toca o chão. Ao mesmo tempo a gente precisa sim trabalhar, a gente precisa sim garantir um sustento, a gente precisa sim agir no mundo. Então a gente tem que estar consciente das duas coisas. Existe um caminho espiritual, de iluminação, de ensinamento para a gente seguir, que não se trata do mundo material, mas a gente está aqui. Então a gente precisa fazer algumas coisas, precisa agir, não pode se desconectar totalmente. E aí eu quero destacar um símbolo que para mim é muito rico, que é esse ratinho que está aos pés do Sr. Ganesha. Na verdade, esse ratinho, ele é um veículo. Os deuses indianos, essas deidades, eles têm veículos, que é como eles se locomovem no mundo. E aí o veículo do Sr. Ganesha é um rato. E aí, claro que, na verdade, assim, um elefante não cabe em cima de um rato. Então, para usar o rato como veículo, o Sr. Ganesha diminui de tamanho, encolhe até que ele possa usar o rato como seu veículo. Que já nos mostra o seu poder de adaptação às circunstâncias, né? É um ensinamento que a gente está precisando também. Então, ele se adapta, ele se transforma para poder usar as ferramentas que estão disponíveis a ele. Outra coisa é que a gente tem essa imagem assim na nossa cabeça de que elefantes têm medo de ratos, né? Então a gente fica assim, como é que esse Deus com cabeça de elefante, esse Deus elefante usa um ratinho como seu veículo, né? Algo que ele deveria temer. E aí o Sr. Ganesha, ao invés de ter medo do rato, ele monta o rato, ele domina o rato. Frequentemente o Sr. Ganesha tem na mão um chicote ou uma corda, assim. O que nos mostra que a gente tem que ter essa força, essa persistência de dominar os nossos medos, de sentar em cima deles, assim, e tocar a vida para frente, né? De usar as nossas emoções, nossos impulsos, os nossos medos como um motor, né? Da gente avançar e não como algo que nos paralisa. E por isso essa força do chicote, essa persistência no caminho. Outra coisa é que os ratos... rato é um animal que pouca gente gosta, assim, né? Porque é um animal associado com sujeira, com peste, com perdas, com doenças. E principalmente era um animal associado a isso nos tempos antigos, né? Quando esses simbolismos foram criados, uma infestação de ratos poderia comprometer toda a colheita, então é um perigo, né? Mas o Sr. Ganesha, ele monta em cima do perigo, ele monta em cima de tudo isso e ele age. E aí, por isso que o Sr. Ganesha, além de ser considerado esse Deus da sabedoria, do estudo, da transformação, da adaptação,
todos esses ensinamentos, ele é aquele que abre os caminhos, aquele que libera os obstáculos, porque ele monta em cima dos ratos, dos problemas, e os carrega junto com ele, os transforma a adversidade em oportunidade. Não importa o quão ruim seja, né? Mesmo sendo um rato, o Sr. Ganesha consegue transformar isso em veículo. Então, por isso que ele é aquele que abre os caminhos. E frequentemente na Índia, não importa qual é a cerimônia, qual é a ocasião, primeiro se faz uma reverência a Ganesha, que é aquele que abre os caminhos, que remove os obstáculos para que as coisas possam acontecer. Outra coisa do Sr. Ganesha é que o rato é esse animal tão detestável, né? E mesmo assim, Ganesha o usa como veículo. Tem várias histórias de como é que esse ratinho chegou a ser o veículo do Sr. Ganesha, mas o fato é que ele não julga o rato por ser um rato, né? Assim, se você servir para ser meu veículo, tudo bem, né? Então, mesmo aquilo que a gente acha que é o pior dos piores, sem salvação, aquilo tem uma possibilidade, né? E o Sr. Ganesha, com essa origem muito humilde, né? Ele veio do barro e do açafrão. Isso não o impede de ser sagrado, né? Assim como mesmo um ratinho pode ser sagrado, pode ser objeto de reverência, para a gente não se enganar com a capa, né? Com as circunstâncias, assim. Enxergar que tudo é oportunidade. E aí eu quero terminar a minha fala com essa imagem de Ganesha dançante. O Sr. Shiva, lembrando, né, aquela faceta da transformação da destruição, quando chega a hora da mudança, quando chega a hora de destruir o mundo, ele dança. Ele faz uma dança da destruição, toca vários instrumentos, tambores, as percussões, e dança e se forma um anel de fogo que destrói o mundo e que possibilita uma nova criação. Essa imagem ela chama Shiva Nataraj, assim, o Sr. Shiva dançando nesse anel de fogo. E aí o Sr. Ganesha, quando isso acontece, sendo filho de Shiva, né, ao invés de ter medo disso, ao invés de temer essa transformação, ele dança. O Sr. Shiva está tocando a música da destruição do universo e o Sr. Ganesha dança essa música, né? Então ele não tenta se impor, ele não tenta lutar contra isso que está acontecendo. Ele aceita, né? E ele dança conforme a música, ele se adapta às circunstâncias. Ele consegue ver, mesmo na destruição, na dança, na música que tudo vai terminar, uma oportunidade para dançar, para se regozijar, para ser feliz, assim, né? Para trazer essa alegria. Assim. O Sr. Ganesha é um ser muito alegre. E aí eu acho que essa é uma mensagem muito importante para a gente nesse momento, né? Nesse momento em que parece que está tudo terminando, pelo menos tudo se transformando, às vezes a gente tem um impulso de resistir e de querer que as coisas voltem a ser como eram, ou de resistir a mudanças, de querer fazer tudo como sempre foi feito. Mas o Sr. Ganesha nos diz que é bem melhor a gente dançar conforme a música, né? Não, a gente não, se a gente tentar ser o maestro do universo, a gente vai se frustrar, porque a gente não está no controle. Mas a gente pode ser um dançarino habilidoso que aceita a música que está tocando, que permite sentir a música, né? Que permite olhar o contexto, digerir e dançar com a música que estiver tocando, né? E aí eu termino com esse mantra, que é um mantra para o Sr. Ganesha, né? Om Gam Ganapataye Namaha, que é um mantra de saudação ao Sr. Ganesha, né? Eu espero ter trazido um pouquinho de luz, um pouquinho de informação, um pouquinho de ensinamento, que eu tenha podido te tocar em algum ponto, fazer sentido para você. Aqui, vou me mudar aqui de ladinho. Então, meu site, meu contato por e-mail, se você quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, conhecer mais sobre o meu trabalho. Muito obrigado e eu faço um voto de saúde, de paz e de alegria. Om Gam Ganapataye Namaha.